Bom dia, galera, beleza? Vou mostrar aqui o que eu já criei no robô, mas eu cheguei a uma conclusão. Vou estar alterando essa conclusão hoje. Algumas coisas aqui, né, que eu fiz, eu vi que não ficou bom, tá? Vamos lá. Primeiro a gente tem que pegar ali o par que a gente quer. A gente pode pegar vários. Tem índices, tá vendo? Tem commodities, tem forex, tá? E aí você pode buscar ali o par que você quiser, né? Por exemplo, SHA USD, tá vendo? Aí você clica aqui e fala usar o SHA. Aí ele vai carregar, beleza? E aí o time frame, eu sempre opero em M5, então, né? Vou pegar aqui, ele coloca alguns meses, mas eu vou pegar apenas um dia, só para mostrar, né? Vou pegar do dia 7, do 7 até o dia de hoje. Vou limpar o banco de dados e vou carregar um novo arquivo. Ah, Matheus, ele carrega perfeito? Carrega perfeito. Por isso é que eu estava agarrado, ele estava carregando alguns dados, não estava tão perfeito. Agora sim, ele carrega dentro do horário. Vamos pegar aqui o MT5. Vou pegar aqui para vocês verem. Cadê? Pegar aqui baseado no horário, né? Eu vou mandar colocar separador de data. Beleza, tá aqui, ó. Esse aqui é o dia 8, então nós vamos pegar o dia 7. Tá? Começou aqui, ó. Aí vocês podem ver 1 hora e 5 minutos. 1 hora e 5 minutos, a vela é verde do mesmo jeito. Vou rodar aqui. Dar uma pausa. Se eu só tirar esses indicadores aqui para não atrapalhar, vou remover os indicadores e remover as estratégias, tá? Só para não ficar só com o gráfico. Então aí a gente vê, ó, que ele pega exatamente igual o gráfico. Que é isso aqui que é importante, tá? Para fazer a diferença, tá? Então a gente tem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Três verdes, um vermelho, um verde, mais outro verde, uma queda de dois vermelhos. Então ele pega exatamente o mesmo gráfico, tá? Vou botar para rodar aqui até ele formar um padrão ali. Eita, beleza? E aí a gente vê a formação perfeita, tá? Então essa era a primeira parte. Agora o que aconteceu aqui, galera? Já coloquei também para rodar até 64x para ele fazer os backtests bem rápido. Então a gente consegue fazer um backtest aí muito rápido, tá? Sem nenhuma dor de cabeça, tá vendo? Bem rapidinho. E aí a gente vai conseguir. Pronto, tá vendo? Conseguiu montar ele bem rápido, tá? Vou limpar os dados, baixar de novo. Então vamos lá. O que eu estava agarrando aqui? Eu criei uma estratégia de otimização, tá vendo? Onde a gente tem vários estratégias, vários indicadores. E aí eu mandava selecionar tudo aqui e selecionar tudo aqui, beleza? Aí a gente vem no gerenciamento de banca, onde a gente tem vários tipos de operação. Podemos fazer o fixo, onde a gente pode selecionar para ele criar ali a otimização, qual é o melhor take, qual é o melhor stop. E aí a gente clica em testar aqui, ó, onde ele gera vários resultados, tá vendo? Ó? Porém, não gostei, não ficou bom, tá? Por quê? Porque eu vejo que tem algumas operações, tá?
e não está ficando bom. Isso quer dizer que ele realmente não está executando como eu queria, tá bom? Então é aqui que está agarrado. Aqui são as entradas, o tipo de entradas, vou ter que alterar se é através de cruzamentos ou não, vou remover isso. E aqui as otimizações, aonde ele seleciona as melhores entradas, a melhor combinação para usar. A gente clicar aqui dentro, ele vai gerar os arquivos das melhores estratégias, tá vendo? Já no automático. E aqui é onde ele começa a montar a estratégia, tá vendo? Para ele vai gerar aqui no final, acontece o seguinte, a ideia toda eu vou ter que colocar aqui fora mesmo. Vou criar uma caixa aqui de ordens de compra e venda, take stop, para ele calcular. Porque aqui não ficou do jeito que eu queria, tá? Então, o que está faltando agora é só isso. Os indicadores estão certos, estratégia está certa, gerenciamento de banco aqui está certo. Eu vou só jogar isso para cá, tá? A gente vai ter ali, ou vou ver o que eu vou fazer aqui. E essas entradas também eu não gostei. Eu vou colocar entradas, padrões, remover isso aqui tudo, deixar só como padrão, tá? Para a gente ter esse resultado, que é quando ele fazer todas as análises, ele vai jogar aqui, e aí a gente vê qual é a melhor análise, quantidade de trades, taxa de acerto, e clicar em usar, para ele poder estar utilizando isso nas suas operações automáticas, que vai ser aqui, tá bom? Então tá faltando isso aqui. Agora vamos limpar os dados e vou mostrar para você. A minha ideia mesmo era assim, ó. Claro, a tela toda, mas eu vou mostrar de um em um. Vou remover todos os indicadores e vou selecionar só o martelo aqui e o martelo invertido e o engolfe. Tá aí. Pronto, só essas estratégias aqui. Quer ver? Aí vai ficar aqui, ó. Então aí começa o treinamento. Tá vendo? Identificou uma venda. Agora está identificando uma compra. Tá vendo? Aí deu loss, então aí tem que saber isso. Então a ideia é que a gente, ao testá-lo, a gente coloca o take stop aqui e ele pode identificar se realmente está operando, se está dando taxa de acerto ou não. E aí ele vai selecionar, por exemplo, o martelo aqui, ó, conseguiu acertar, o engolfe de baixa acertou. Vamos ver esse engolfe de baixa aqui de novo, porque ó, a gente está observando que esse tal de engolfe de baixa, ele é muito assertivo, ó. Aí ele acertou uma, acertou duas, aqui ele errou, e aqui ele pode estar acertando de novo, ó. Vamos ver. Ó, ele acertou novamente, o engolfe de baixa é muito assertivo, tá vendo? Então essa é a ideia, é para ele selecionar apenas uma estratégia. E aí a gente pode adicionar essa estratégia em indicadores. Tá? A gente pode pedir ele para estar colocando ali indicador e ver qual indicador, por exemplo, indicador de volume, e os ziggzag. Eu vou pôr um fractal aqui. Então a ideia é que quando a gente inserir esses arquivos, ele possa integrá-los, tá vendo? Ele não integrou aqui integrou aqui na parte de baixo, o volume da média, o volume, tá vendo? O indicador tá junto aqui, ó. Fractal deveria estar aqui, não tá, então falta só essa parte do fractal também. E aí a gente vai conseguir colocar uma média móvel ali, ó. Colocar uma média de 100, de 200.
Tá vendo? Então aqui, ó. Quando eu colocar a média aqui, ele vai criando. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai analisar a taxa de acerto de cada indicador, vai identificar a combinação de indicador com as estratégias e vai ter, após ele gerar esses arquivos todos, salvar, nós vamos ter o analisador com IA. O que é que acontece? O IA ele vai salvar essas informações e o IA vai analisar. Então ele vai analisar tudo e vai falar para nós assim, olha, o engolfe de baixa tem uma taxa de acerto de tanto. Porém, ao combinar com o volume mais a média e tal, ele aumentou a taxa para 80%, por exemplo. Recomendo utilizar essa estratégia para se operar no XAUSD em M5. Aí ele vai listar ali as 5 melhores estratégias. Eu não vou colocar mais do que isso, porque eu sei como funciona a cabeça de quem usa robô. E o cara, se eu colocar 50 aqui, ele vai querer usar 50. E vai ficar naquela, mas qual que é a melhor? Mesmo o robô mostrando ali, ó, top 1, top 2, top 3. Ele vai perguntar qual é a melhor. Ele não vai querer. Se eu colocar só para trazer a melhor, aí ele não tem opção, vai ter que usar aquela que tá lá. Por isso que eu vou colocar 3 ou 5 para dar 3 opções, tá? Para ele testar e ver qual que são as melhores que ele está utilizando. Então é isso, está quase pronto. Isso aqui está carrando porque ele está criando vários arquivos e eu criei várias outras opções. Agora, por exemplo, agora estou no MT5, tá vendo? Funciona também no MT4, já estava testando no MT4 naquela hora. E eu também tive que ajustar, aqui algumas estratégias que estavam erradas, cara. Lá na internet, eles mostram, por exemplo, engolfe de baixa, engolfe de alta, né? Martelo, mas é uma programação errônea, não é a correta, que é o jeito de usar é correto. Então eu tive que parar elas e reescrever as estratégias, tá? Então as estratégias foram reescritas. E aí a gente pode ver, inclusive nós falando só em golfe de baixo, a gente utilizar ela junto com um martingale já seria suficiente para um camarada bater meta aí o dia todo, né? Tá vendo? Porque quando ela acerta, erra, acerta, acerta, acerta. Vamos pegar aqui de novo, para vocês entenderem, só vou colocar só uma, tá? Só um engolfe de baixo e um engolfe de alto, só para vocês entenderem. Ó, não vou pôr indicadores, não vou pôr nada, só para vocês verem como que eu melhorei a estratégia, tá? Eu vou colocar só engolfe de baixa e engolfe de alta, tá? Só os dois. Vocês verem, a taxa de acerto é muito top. Vou aumentar aqui para nós fazer uma análise rápida, depois eu paro. Quanto a análise rápida assim, dá a impressão que não escreve, é porque a gente não consegue ver, tá? Depois clica para ver. Ó, o engolfo de baixa, para mim, é sempre mais assertivo do que o de alta. Ele consegue... Aí o que acontece com ela? Ela é assertiva quanto a gente usa com a média de 200, por exemplo. Por quê? Operar a favor da tendência. Se o mercado está em baixa, você não deve comprar. Se o mercado está em alta, você não deve vender. Então, essa estratégia eu vi que ela é muito top. Se a gente pegar aqui, ó, o mercado está literalmente em baixa, né? Uma média de 200 aqui mostraria isso perfeito. Então, se ela está em baixa, aí a gente vê, ó, ele acertaria um, erraria aqui, acertaria, tornava a acertar, acertou mais outra. Ou seja, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 operações, errou apenas um, tá? Agora vamos pegar mais ali, só para nós ver. Ó, acertou mais uma, acertou mais uma, acertou mais uma, aqui acertaria mais uma, aqui acertaria mais um. Tudo dentro de operar só a favor da tendência. Tá? É claro que o robô vai ter várias configurações avançadas aí. Tá? Vamos tentar de novo, ó.
aquele perdeu, aquele acertou em golfo de alta, porque se a gente pegar, o mercado começou a lateralizar, significa que ele vai agora subir, né? É a tendência de alta. Então, o de alta começou a ter mais taxa de acerto, tá vendo? Mesmo assim, ó, a gente vê que o engolfo de baixo, olha lá, tá vendo? Agora, nesse caso aqui, ele só compraria. Tá vendo? Ele pegou essa de alta aqui, ó. Mesmo assim, teria ganho aqui. Vamos ver isso aqui, vamos diminuir aqui, ó. Bem pequeno para a gente ver em tempo real, ó. Teria acertado de novo. Esse 0,5 aqui é para a gente analisar a estratégia em tempo real, tá vendo? O movimento, tá vendo? Então o robô está bem alto. Aqui que eu estou falando, gente, a barra aqui, a gente identifica se o mercado está de cada barra dessa aqui, se é uma barra de alto, se é uma barra de baixo. Tá? Então tá muito top, né? Aí é claro. Vou limpar de novo aqui, ó. Carregar e vou colocar todas as estratégias, tá vendo? Ó, selecionar todas, fechar, colocar aqui em 32, pausar, e aí a gente tem um monte de estratégia que inclusive vai poder utilizar as estratégias combinadas. Por exemplo, a estratégia padrão engolfo de baixo com a padrão 1, 2, 3, tá vendo? Quando elas aparecem juntas, ó, padrão topo, padrão. Agora quando ela aparece junto com o engolfe, ela acerta demais, ó. Tá vendo? Vamos procurar ali onde está assim, ó, Arami, tá vendo? Estrela cadente também é bem assertivo. Dojis, para não operar. Triângulo descendente também é bem assertivo, é uma estratégia avançada aí no mercado. O pessoal vende robô lá, acho que é R$3.000 dessa estratégia do triângulo descendente. Tem estratégia aqui que ela só a estratégia na internet custa R$3.000, R$2.000, R$2.500 para indicadores, nem é para robô. Tá? E a gente tem tudo isso, tá? Dentro do sistema, tá? Então tá quase pronto, aí vocês podem ver, ó, que gera vários. Agora eu vou limpar, carregar aqui, ó. Vou remover as estratégias e colocar os indicadores. São vários indicadores. Tá vendo? Vários indicadores, médias móveis, banda de Bollinger, tá? SI, tá vendo? Alligator, Schur, Keltner, Bollinger, Dexin, força de mercado, Iron, estocástico, ADX, tá vendo? Tem vários indicadores sendo testados em tempo real. Tá? O robô tá usando vários, tá vendo? Todos subdivididos. E aí, o nosso sistema, a ideia é que ele possa gerar um relatório e com esse relatório em mãos, uma IA vai detectar os melhores parâmetros, não os parâmetros, mas os melhores indicadores. É isso que eu estou querendo tirar fora, tá, gente? Por quê? O que está agarrando aqui, ó, é o gerador de parâmetros, tá? Esse cara aqui, ó. Então a ideia é que o próprio usar os padrões dos indicadores, tá? Porque eles estão muito mais assertivos sem a gente ficar modificando. E aí o que o nosso IA vai fazer é pegar as combinações, tá? Baseado ali eu vou ter que criar um método que eu posso colocar assim, eu quero taxa de acerto de 90%, e que tenha, por exemplo, no máximo aí, pode ser bem conservador. Então 90% conservador, e aí ele vai pegar esses resultados, né? Porque a gente vai estar trabalhando, a gente vai vir aqui, ó, indicadores, selecionar todos, estratégias, selecionar todos, e ele vai poder usar todas as estratégias, todos os indicadores ao mesmo tempo. A gente vai lá, roda no 64, aí ele vai gerar esse backtest muito rápido,
gerou, tá? Vai estar aqui, vai ser um histórico, e o nosso IA vai analisar ponta a ponta ali e fazer para nós e montar o setup, tá? Para montar o setup para a gente operar o SHA SD, ele tem que detectar em M5. Se eu mudar o time, e aí eu teria que rodar tudo de novo, ver que ele recarrega, tá vendo? E aí a gente treinaria totalmente o robô. Quando terminasse o treinamento, a nossa IA e falar para M1 rodar o ouro, melhor estratégia, e lista as 3. A gente clica e o robô começa a operar. Então isso aqui é um super robô mesmo, galera. Só que está complexo porque o robô é bem grande. Eu vou abrir agora a parte. Por enquanto está escrito como no replay, depois a gente põe o nome. Então a gente tem aqui ó, o modelos, onde ele vai salvar o modelo, que é o modelo que a gente vai usar. O arquivo de datas que ele puxa, tá vendo? Para gerar dentro de um banco de dados. Isso é um banco de dados, vocês não precisam aprender a utilizá-lo, tá? É só limpar e certo. O dashboard, onde tem a pasta in, tem um template, que é o index. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que é essa caixinha, tá vendo? A caixinha chamada index, que é a mesma, tá vendo? É onde ele coloca o index, o template. Aqui tem vários arquivos de fotografia. Aqui é para inicializar a placa, aqui é o arquivo de mãe, que é a página principal, né? Que é os chats que ele cria, que é os gráficos, tá? Aqui é a parte de criptografia. Aí depois ele tem a parte de core, aonde ele vai trabalhar com MT4, MT5, qual é o símbolo, classificar, quantos trades, simulador de trades. Aqui é o arquivo de dados, aqui é o arquivo de posição de risco, aonde tem mais um monte de arquivo. Aí depois vem para a parte de pesquisa, onde a gente pesquisa pelos pares de moedas, né? Então tem vários pares, aqui é onde ele pega os padrões, aqui é onde ele usa um motor de pesquisa chamado Engine, aqui é onde ele roda e aqui é onde ele vai testar as estratégias. Então aqui as testa os padrões e aqui as estratégias, tá? E vem aqui na parte de otimização, onde vai pegar o combo para executar no motor dele de pesquisa, e aqui do mesmo jeito, os arquivos combo, o arquivo inicial, o arquivo de execução. Aqui é para o MT4, onde a gente tem que gerar um arquivinho de MT4, colocar lá dentro da plataforma. Aqui ele gera a parte de indicadores, tem aqui as partes de séries do indicador, o tamanho, para qual é o sinal do indicador. E aqui a gente tem a parte entre, que é as condições, né, para ele poder operar, condições. E aqui tem a parte do banco de dados, né, onde ele vai repor, conectar o banco de dados, fazer o repositório de dados, aqui reescrever. E aqui é a mesma coisa, como eu falei. Aqui ele vai para a área de backtrack, as métricas, qual é a simulação, o simulador e as métricas alcançadas, que vai ser taxa de acerto, né? Drawdown, rebaixamento. Aqui é a parte de análise, onde ele classifica os padrões, o price action, o stop lock, o stop, o take, tá? Aqui é a IA, onde a IA vai trabalhar com as suas análises. Então nós temos o prompt, gerar o prompt, que é onde o prompt que gera a IA, né? Então a estatística de validação, técnico, risco, mercado, a reestruturação do mercado, o spread, né? A derrapagem, que é o delay, o valor líquido, né? Então ele tem que isso, e aqui ele começa aonde ele vai fazer o filtro de combinações do mercado, o fator de recuperação, né, o sistema lucrativo, maior ou menor ou excelente, a experiência positiva, a expectativa, se o sistema é um sistema é uma conta real ou se é uma conta demo, tá? Então ele tem aqui bem grande, né? A identificar o consenso, o conflito, selecionar de 1 a 3 melhores estratégias imediatamente, definir as regras para executar essa estratégia. Aqui é onde ele faz conexão tá, de investimento no mercado, né? E aí ele fala que vai usar o mercado, explorar, o arquivo está salvo em JSON, tá?
aqui é o risco e limitações, o que pode validar essa estratégia, se vai validar ela ou não, qual é o drawdown máximo esperado, qual é a condição adversa a ela, qual é a recomendação para o risco, benefício versus capital. Uma frase tipo, ó, operado agora, ou precisa ajustar, descarta, não opere. Então aí é a parte do prompt, aqui é o orquestrador. O orquestrador é o cérebro, tá? É o cara que vai juntar tudo, tá? Reformular, vai escolher ali o nome, o modelo, tá vendo? Ó? Reportar se tem algum erro. Então ele é o responsável para estar verificando tudo, ó, a zona do RSI, e aqui ele tem RSI, MACD, a média móvel, média de 20, price, tamanho do price, tamanho da... E ele vai ter que utilizar essas funções todas, são tudo separadas. Aqui a configuração, né, onde ele entra com o arquivo, acabei dando 2 cliques aqui, vou abrir aqui, aqui é a parte de configuração, onde ele vai usar o clock, vai operar na OpenAI. OpenHaut é onde tem vários agentes, né? Lá tem, a gente pode usar o DeepSeek, Llama, vários outros gratuitos. Aqui é o CERT-API. O CERT-API é para conexão automática na internet, é o que faz comunicação com a internet. Sem ele não consegue pesquisar no Google, tá? Então aí ele vai servir para pesquisa no Google. E aqui há alguns que pode usar, ó, o Llama, o ChatGPT, o máximo de tokens permitido para análise. Então, a função de risco, porcentagem máximo de default de lote, máximo de rebaixamento. Então, é bem complexo. Não é um robô simples de se montar, tá? Como eu falei, esse valor de 750 praticamente é um valor bem simbólico, porque eu não consegui nem... Praticamente estou trabalhando gratuitamente, tá? Estou trabalhando de graça praticamente, porque o valor que eu estou gastando nele é o valor já disso aí. Porque a ideia era, tivesse 10, eu ganharia pelo menos 2.500 pelo meu trabalho, mas só entrou 6. Né? Então praticamente eu saí já quase no 0 a 0 ou até devendo alguma coisa. Mas depois a gente recupera isso lá na frente. Mas é isso aí, eu só queria aqui também, vem a parte AI, que é o observador, aí vem os padrões, observar padrão, aqui vem o treinamento, para treinar só os padrão, tá? Pattern é padrão. Então aqui já vem a outra parte, onde vai o tamanho de vela, evento da vela, qual é o indicador, a estrutura do mercado, pipeline, que é a estrutura completa de execução, e vai indo. Então o projeto é bem grande, né? Tem a parte backtest. Então eu acredito que com mais 1 ou 2 dias eu já libero aí para vocês estarem testando, tá? Não é pegar o robô e sair desesperadamente operando já em conta real, querendo já fazer uma alavancagem, porque é assim que vocês fazem, depois acaba falando que o robô não presta. Então é para testar, colocar ele numa conta Sense ou numa conta demo, rodar aí e ver se o robô está redondo, se está faltando alguma coisa, tá? Vamos evitar, eu vou falar aqui, eu vou voltar a falar, porque eu sei que vai ter gente aí achando que tem que acertar todas. Ah, não aceito perder. Vou fazer 1.200 operações por dia e eu quero acertar as 1.200 operações por dia. Vai ter gente com esses pensamentos. Então eles vão vir aqui pedir para colocar Black Arrow, Trade Stop. Eu não vou colocar Black Arrow em Trade Stop. Estou repetindo novamente isso. Por quê? Porque isso não funciona. Então, tudo que não funciona, eu sei que não funciona. Como que você sabe? Porque eu desenvolvo robô há anos, eu sei que não funciona. Então, tudo que eu sei que não funciona em estratégia nenhuma, não importa se é MT4, MT5, Python, Prime Script, não importa. Se é no mini índice Brasil, mini dólar, americano, Forex, ouro, não importa. Eu sei que não funciona. Então, com aquilo que eu sei que não funciona na vida real, vai funcionar só no gráfico parado, você calculando ali, mas na vida real não funciona, a gente não vai colocar nesse robô não, porque esse robô já está ficando bem grande, tá? E
E eu vou colocar nele o que já tinha falado para vocês, criar uma super máquina aí capaz de fazer várias análises, várias estratégias, decidir para nós qual é a melhor estratégia para estar operando em qualquer mercado. Agora, se alguém lá decidir, ah, não, mas o meu eu quero. O problema dos caras é que não quer. Eu quero colocar isso, quero colocar isso. Aí eu vou cobrar particular, tá, galera? Vocês me chamam lá, eu falo o preço que cobra e coloco. Porque tem gente que não aceita mesmo perder. Eu tô falando isso porque eu desenvolvi uma estratégia de um robô aí para um cara, tá top, tá dando lucro, mas ele faz muita live e ele não aceita colocar aquelas que está perdendo. Por exemplo, se o cara fizer 20 operação, ele quer mostrar 20 azulzinho. Ele não quer mostrar duas, três operações vermelhas lá dentro. Eu não sei o que pôs na cabeça dele, que ele tem que colocar tudo. E não tem como fazer isso. E aí nós já estamos já 2 meses, toda hora ele coloca uma coisa diferente no robô. Ah, vamos implementar isso, vamos colocar aquilo outro, ah, vai por isso. E em vez de melhorar, está piorando. Aí ele só está gastando dinheiro. Depois ele vai falar que gastou dinheiro e que a melhor opção era aquela lá do começo. Ah, eu estou vendo que vai acabar chegando nessa conclusão dele lá. Mas é só isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? O robô vai ser autoinstalável, tá? Tudo bonitinho. Então, tá quase pronto. Vamos ter um pouquinho de paciência aí. Tá? E vamos lá, vamos estar com esse robôzão aí para operar. Falta a parte de implementar também a parte que ele vai conectar no Telegram para enviar o sinal. Mas essa é a parte mais fácil, a mais rápida. Isso aí eu consigo fazer em 3 horas. Tá bom? Até mais. Fui.